Parte 2, capítulo 63, do mal que sobreveio a Sancho Panza após a visita às galeras e a nova aventura da formosa Mourisca. Inúmeras eram as conjecturas que Don Quixote fazia acerca da resposta da cabeça encantada, sem que em nenhuma delas atinasse com o embuste, e todas convergindo para a promessa, que teve como certa, do desencantamento de Dulcinea. Ia e voltava sempre a mesma ideia e alegrava-se consigo mesmo, acreditando que em breve havia de ver seu cumprimento. Já Sancho, embora detestando a ideia de ser governador, conforme se disse, nem por isso perdera o desejo de voltar a mandar e ser obedecido, pois essa má aventura traz consigo um mando, ainda que seja mando de burla. Finalmente, naquela tarde, foram as galeras Don Quixote e Sancho, acompanhados de seu hospedeiro Dom Antônio Moreno e de 2 amigos. O comandante, que já fora avisado de sua benquista vinda, tão logo viu chegarem ao porto os 2 famosos personagens, ordenou que todas as galeras recolhessem os toldos e os saudassem com toques de charamelas. Logo lançaram à água o escaler, coberto de ricos tapetes e de almofadas de veludo carmesim. Mal Don Quixote pôs nele os pés na nau capitânia, foi disparado o canhão mestre, o mesmo ocorrendo nas outras galeras. Ao subir pela escada de acesso, saudou-o toda a chusma, como se usa quando alguma pessoa importante entra na galera. Exclamando 3 vezes, "Hu, hu, hu!", deu-lhe a mão o general, vamos tratá-lo assim, que era um nobre cavaleiro valenciano, e abraçou Don Quixote, dizendo-lhe, este dia será por mim assinalado como uma pedra branca, por ser um dos melhores que penso ter em minha vida, já que nele vi o senhor Don Quixote de la Mancha. Esta data e este marco nos lembrarão que nele se encerra e se resume todo o valor da cavalaria andante. Com palavras não menos corteses, respondeu-lhe Don Quixote sobremodo alegre por ver-se tratado com tanta fidalguia. Entraram todas na popa, que estava muito bem adereçada, e sentaram-se nos bancos da amurada. Passou o oficial mestre a coxia e deu sinal com um apito para que a chusma despisse as camisas, o que se fez num instante. Vendo tanta gente seminua, ficou Sancho pasmado, mormente, quando se içou todo com tanta pressa que lhe pareceu andarem ali trabalhando todos os diabos. Mas tudo isso foram tortas e pão de ló em comparação com o que agora irei contar. Estava Sancho sentado sobre o passadiço, junto ao remador de popa que ficava de seu lado direito. Quando este, industriado sobre o que deveria fazer, agarrou-o, levantou-o nos braços, enquanto que toda a chusma de pé e alerta o foi passando de mão em mão, começando pelo lado direito, rodopiando-o de banco em banco com tanta velocidade que o pobre Sancho perdeu a vista dos olhos. E sem dúvida pensou que os próprios demônios o estavam carregando. Os remadores não pararam enquanto não voltaram pelo lado esquerdo, relocando-o na popa. Ficou o infeliz moído, arquejante e suado, sem poder compreender o que foi que lhe sucedera. Ao ver o vôo sem asas de Sancho, perguntou Don Quixote ao general se aquelas eram cerimônias que se usavam com quem pela primeira vez entrava nas galeras, porque, se acaso fosse assim, ele, que não tinha intenção de participar delas, não admitiria submeter-se a semelhantes exercícios e jurava por Deus que, se alguém chegasse a agarrá-lo para o rodopiar, haveria de arrancar-lhe a alma a pontapés. E dizendo isto, pôs-se de pé e empunhou a espada. Neste instante, abateram-o todo e, com enorme estrepito, deixaram cair a antena de alto a baixo. Pensou Sancho que o céu se desencaixava de seus gonzos e caía sobre sua cabeça. Abaixando-a, cheio de medo, enfiou-a entre as pernas. Não as teve firmes Don Quixote, que também estremeceu. Encolheu-se sobre os ombros e perdeu a cor do rosto. A chusma içou a antena com a mesma rapidez e estrépito com que a haviam abaixado. E tudo isso de boca fechada, como se não tivessem voz ou alento. Fez sinal o mestre para levantar âncora e, saltando para o meio da coxia com um vergalho ou rebenque,
começou a vergantar as costas da chusma e a entrar pouco a pouco pelo mar adentro. Quando Sancho viu movendo-se a uma tantos pés vermelhos que a tais comparou os remos, disse consigo: estas sim são verdadeiramente coisas encantadas, e não as que fala meu amo. Que terão feito esses infelizes para que assim os açoitem, como esse homem sozinho que anda por aqui apitando tem atrevimento para açoitar tanta gente? Agora digo que isto aqui é o inferno, ou pelo menos o purgatório. Don Quixote, vendo a atenção com que Sancho contemplava o que se passava, disse-lhe: Ah, Sancho amigo, quão pouco tempo e custo podíeis, se o quisesseis, desnudar-vos da cintura para cima e colocar-vos em meio a esses senhores, e assim acabar com o desencantamento de Dulcinea. Com a desgraça e o sofrimento de tantos, não sentiríeis muito as vossas, tanto mais quanto poderia ser que o sábio Merlin levasse em consideração cada açoite desses, uma vez que são aplicados por boa mão, como se levassem por 10 dos que um dia vos haveis de dar? Já ia perguntar ao general que açoites eram aqueles em que se consistia o tal desencantamento de Dulcinea, quando o vigia falou: Faz sinal o sentinela da fortaleza de Montejuiz de que há baixel de remos na costa, pela banda do poente. Ouvindo isso, chamou na coxia o general e disse: Eia, filhos, que ele não nos fuja. Algum bergantim de corsários de Argel deve ser esse que a atalaia nos informa. As outras 3 galeras aproximaram-se logo da capitânia, a fim de saber o que se lhes ordenara. Mandou o general que 2 saíssem mar adentro, enquanto ele seguiria juntamente com a outra, costeando a terra, porque assim o baixel se lhe não a escaparia. A chusma intensificou as remadas, impelindo as galeras com tanta fúria que pareciam voar. As que saíram ao largo, por volta de 2 milhas, descobriram um baixel que a olho calcularam ser de 14 ou 15 bancos de remos, como de fato era. O baixel, tão logo se descobriram as galeras, manobrou para fugir na intenção e esperança de escapar por sua ligeireza. Saiu-se mal, porém, porque a galera capitânia era das mais velozes baixéis que no mar navegavam. Assim, foi se aproximando do bergantim, cujos tripulantes claramente viram que não iriam conseguir escapar. Quis o Arraiz que parassem de remar e se entregassem, mas não irritar demais o capitão que nossas galeras regia. Mas a sorte, que dispunha de maneira diferente, ordenou que, tendo chegado à capitânia tão perto que os do baixel até podiam ouvir os brados ordenando-lhes que se rendessem, 2 toraquis, que é o mesmo que dizer 2 turcos, ambos embriagados, soldados, que vinham em nosso corredor da proa. Vendo isto, jurou o general não deixar com vida quantos aprisionassem no baixel. E, chegando a investir com toda a fúria, eis que a embarcação inimiga se lhe escapa por baixo da fileira dos remos. Passou a galera adiante um bom trecho, vendo-se perdidos, os do baixel fizeram-se à vela, enquanto a galera voltava, e novamente a vela e os remos procuraram fugir, mas tanto não lhes valeu essa providência quanto lhes foi danoso o seu atrevimento. Alcançando-os a capitania a pouco mais de meia milha, deitou-lhes os remos por cima e os colheu a todos vivos. Neste instante chegaram as outras 2 galeras e as 4 juntas com sua presa. Regressaram à praia, onde os esperava uma incalculável multidão, desejosa de ver o que iam trazer. Fundeou o general perto da terra e notou que estava no cais o vice-rei da cidade. Mandou baixar o escaler para trazê-lo, enquanto ordenava que se descesse a antena, para enforcar imediatamente o Arraiz e os demais turcos que aprisionara no baixel, que eram em número de 36, todos galhardos e, em sua maior parte, escopeteiros. Tendo o general perguntado quem era o Arraiz do bergantim, respondeu-lhe em castelhano um dos cativos, que depois se soube ser renegado espanhol. Este mancebo, senhor, que aqui vedes, é nosso Arraiz, e indicou-lhe um moço dos mais belos e galhardos que a imaginação humana poderia pintar. Sua idade parecia não alcançar 20 anos. Perguntou-lhe o general:
Dize-me, cão mal aconselhado, quem te moveu a matar meus soldados, mesmo vendo ser impossível que escapasses? É este o respeito que se guarda às naus capitâneas? Acaso não sabes que não é valentia a temeridade? As esperanças duvidosas hão de caber aos homens ousados, mas não imprudentes. Responder queria o Arraiz, mas o general não lhe pôde ouvir naquele instante a resposta, por ter ido receber o vice-rei, que já entrava na galera, trazendo consigo alguns de seus criados e pessoas do povo. A caça foi boa, senhor general, disse o vice-rei. E tão boa, respondeu o general, que agora verá Vossa Excelência pendurada nesta antena. Como assim? Replicou o vice-rei. Porque, respondeu o general, contra toda a lei, contra toda a razão e usança de guerra, me mataram 2 soldados dos melhores que nestas galeras vinham. Jurei enforcar quantos tenhamos aprisionado, especialmente a este moço, que é o Arraiz do Bergantim. E apontou-lhe o que já tinha atadas as mãos e a corda colocada no pescoço, esperando a morte. Olhou o vice-rei e, vendo-o tão formoso, tão galhardo e tão humilde, e trazendo consigo a carta de recomendação da sua formosura, veio-lhe naquele instante o desejo de evitar sua morte. E assim perguntou-lhe: Dize-me, Arraiz, és turco de nação? Ou moro? Ou renegado? Ao que o moço respondeu, igualmente em língua castelhana: Não sou turco de nação, nem mouro, nem renegado. Então, que és? Replicou o vice-rei. Mulher cristã, respondeu o mancebo. Mulher e cristã e em tais trajes e em tais circunstâncias? Mas é coisa para admirar que para crer. Suspendei, disse o moço, ó senhores, a execução de minha morte, que não se perderá muito ao odiar-se vossa vingança, só enquanto vos conto minha vida. Quem seria de coração tão duro que com tais palavras não se abrandasse, pelo menos até ter escutado as que o triste e lastimoso mancebo queria dizer? O general disse-lhe que falasse o que quisesse, mas que não esperasse alcançar o perdão de sua reconhecida culpa. Com essa licença, começou o moço a falar desta maneira: daquela nação mais desditosa que prudente, sobre a qual tem chovido nesses dias um mar de desgraças, nasci eu, de pais moriscos gerada. Na corrente de sua desventura, fui por 2 tios meus levada à berbaria, sem que me aproveitasse dizer que era cristã, como de fato sou, e não das fingidas e aparentes, mas das verdadeiras e católicas. Não me valeu dizer tal verdade aos que tinham a seu cargo nosso miserável desterro, nem meus tios a quiseram crer, antes a tiveram por mentira e invenção, para ficar na terra onde nasci. Assim, mais à força que de bom grado me levaram consigo. Tive mãe cristã e pai, nem mais nem menos sensato e cristão. Mamei a fé cristã no leite, criei-me nos bons costumes, nem nestes e nem na língua, entendo que alguma vez tenha demonstrado ser mourisca. A par e passo destas virtudes, que assim creio serem, cresceu minha formosura, se é que alguma possuo. E, conquanto fosse grande o meu recato e reconhecimento, não deve ter sido tanto que não desse a oportunidade de ser eu vista por um mancebo cavaleiro chamado Dom Gaspar Gregório, filho mais velho de um cavaleiro que, junto à nossa aldeia, outra tem que é sua. Como me viu, como nos falamos, como se viu perdido por mim, ao passo que eu por ele nem tanto. Seria longo de se contar, mormente agora em que receio, se me atrevesse entre a língua e a garganta a terrível corda que me ameaça. Assim, só contarei que quis Dom Gregório acompanhar-me em nosso desterro. Misturou-se com os mouriscos que de outros lugares tinham vindo, pois conhecia muito bem sua língua, e durante a viagem se fez amigo de 2 tios meus que consigo me levavam, porque meu pai, prudente e precavido, assim me ouviu a primeira proclamação de nosso desterro. Saiu da aldeia e foi procurar algum lugar em reinos estrangeiros onde pudéssemos ser acolhidos. Deixou enterradas e encerradas um certo local do qual apenas eu tenho conhecimento. Muitas pérolas e pedras de grande valor, além de algum dinheiro em cruzados e dobrões de ouro. Ordenou-me não tocar de maneira alguma no tesouro que deixava.
se acaso nos desterrassem antes que ele voltasse. Assim fiz e, com meus tios, conforme disse, e outros parentes e amigos, passamos a Berberia. O lugar onde nos estabelecemos foi em Argel, e foi como se tivéssemos desembarcado no próprio inferno. Teve notícia o rei de minha formosura e se espalhou a fama de minha riqueza, o que, em parte, foi ventura para mim. Chamou-me ele à sua presença, perguntando-me de que parte da Espanha era eu e que dinheiro e joias trazia. Contei-lhe em que lugar as joias e o dinheiro tinham ficado enterrados, mas que facilidade se poderiam recuperar se eu mesma voltasse para este fim. Tudo isso lhe disse na intenção de que não cegasse minha formosura, mas sim sua cobiça. Estando comigo nesse diálogo, vieram contar-lhe que vinha comigo um dos mais galhardos e formosos mancebos que se poderia imaginar. Logo entendi que se referia a Dom Gaspar Gregório, cuja beleza deixa para trás as maiores que se possam encarecer. Perturbei-me, considerando o perigo que corria Dom Gregório, porque entre aqueles bárbaros turcos em mais se tem e se estima um menino ou um mancebo formoso que uma mulher, por belíssima que seja. Ordenou logo o rei que o trouxessem à sua presença para vê-lo, e perguntou-me se era verdade o que daquele moço lhe diziam. Então eu, como que prevenida pelo céu, disse-lhe que sim, que era verdade, mas que lhe fazia saber não se tratar de um varão, mas sim de uma mulher, como eu, e que lhe suplicava deixar-me vesti-la em seu traje natural, para que ela pudesse exibir toda a sua beleza e com menos embaraço se mostrasse ante sua presença. Disse-me que fosse em boa hora e que outro dia falaríamos sobre o modo pelo qual eu poderia voltar à Espanha, a fim de desenterrar o tesouro escondido. Falei com Dom Gaspar, contei-lhe o perigo que corria apresentando-se como homem vestido de moura e, naquela mesma tarde, levei-o à presença do rei, o qual, vendo-o, ficou maravilhado, decidindo guardá-la para dela fazer presente ao grão-senhor e para fugir do perigo que podia correr no serralho de suas mulheres e, por temer a si mesmo, mandou que a encerrassem na casa de certas mouras ilustres que poderiam vigiá-la e servi-la, para onde em seguida o levaram. O que ambos sentimos, pois não posso negar que ele queria bem, deixe-se à consideração dos que se amam e se separam. Logo planejou o rei que eu voltasse à Espanha neste bergantim e que me acompanhassem 2 turcos de nação, que foram os tais que mataram vossos soldados. Veio também comigo este renegado espanhol, disse ela enquanto indicava o que primeiro havia falado, no qual bem sei que é cristão encoberto e vem com mais desejo de ficar em Espanha que de voltar à barberia. O restante da tripulação é de mouros e turcos, que não servem para outra coisa senão remar. Os 2 turcos cobiçosos e insolentes, sem observar a ordem que trazíamos para que nos desembarcassem, a mim e a este renegado na primeira parte da Espanha que tocássemos, com vestes cristãs das quais vínhamos providos, quiseram antes varrer esta costa e fazer alguma pressa, se pudessem, temendo que, se primeiro nos desembarcassem, por algum acidente que acaso nos sucedesse, poderíamos denunciar que estava no mar o bergantim e que esse fosse aprisionado pelas galeras porventura existentes nesta costa. Na noite passada descobrimos esta praia e, sem ter avistado estas 4 galeras, fomos por elas encobertos, e nos sucedeu o que vistes. Portanto, fica Dom Gregório entre mulheres, também ele vestido de mulher, com manifesto perigo de perder-se, enquanto me vejo de mãos atadas, esperando, ou por melhor dizer, temendo perder a vida, que já me cansa. É este, senhores, o fim de minha lamentável história, tão verdadeira como infeliz. O que vos rogo é que me deixes morrer como cristã, pois, como já disse, em coisa alguma sou culpada da culpa em que incidiram os de minha nação. Em seguida calou-se, cheio os olhos de ternas lágrimas, logo acompanhadas pelas de muitos que estavam presentes. O vice-rei, terno e compassivo, sem dizer palavras, chegou-se a ela e, com as próprias mãos, tirou-lhe a corda que prendia as da formosa moura. Durante todo o tempo em que a mourisca cristã contava sua peregrina história, manteve nela cravados os olhos um ancião peregrino, que havia entrado na galera junto com o vice-rei. Tão logo concluiu a mourisca sua fala, e eis que ele se arrojou a seus pés e, abraçando-os com palavras entrecortadas por 1000 soluços e suspiros, falou:
Ó Ana Félix, desditosa filha minha, eu sou teu pai, Ricote, que estava voltando para buscar-te, por não poder viver sem ti, que és minha alma. E a estas palavras abriu Sancho os olhos e ergueu a cabeça que conservara baixa. Sempre pensando na desgraça de seu passeio e observando o peregrino, reconheceu ser o mesmo Ricote que encontrara no dia em que havia saído de seu governo, constatando ainda que aquela era a filha dele, a qual, já desamarrada, abraçou seu pai, misturando suas lágrimas às dele, que então se dirigiu ao general e ao vice-rei, dizendo: esta, senhores, é minha filha, mais desditosa em seus sucessos que em seu nome. Ana Félix se chama, com o sobrenome de Ricote, famosa tanto por sua formosura como por minha riqueza. Saí de minha pátria a buscar em reinos estrangeiros quem nos albergasse e acolhesse, e, tendo-o encontrado na Alemanha, voltei, assim vestido de peregrino, em companhia de outros alemães, para buscar minha filha e desenterrar muitas riquezas que deixei escondidas. Não encontrei minha filha, mas encontrei o tesouro que trago comigo. Agora, pelo estranho rodeiro que vistei, achei o outro tesouro que mais me enriquece, e que é a minha querida filha. Se nossa pouca culpa e as lágrimas dela e minhas, pela integridade de vossa justiça, puderem abrir as portas à misericórdia, usai dela para conosco, que jamais tivemos o pensamento de vos ofender, nem conviemos de modo algum com a intenção dos nossos, que com justiça foram desterrados. Disse então Sancho: bem conheço Ricote e sei que é verdade o que diz quanto a ser Ana Félix sua filha. Quanto a estas outras ninharias de ir e vir e de ter boa ou má intenção, nisso não me intrometo. Admirados todos os presentes do estranho caso, disse o general: uma por uma vossas lágrimas não me deixarão cumprir meu juramento. Vivei, formosa Ana Félix, os anos de vida que vos determinou o céu, e sofram a pena de sua culpa os insolentes atrevidos que a cometeram. E mandou logo enforcar na antena os 2 turcos que haviam matado seus 2 soldados, mas o vice-rei pediu-lhe encarecidamente que revogassem a ordem, uma vez que seu ato fora mais de loucura que de valentia. Fez o general conforme lhe pediu o vice-rei, porque não se executam bem as vinganças a sangue frio. Em seguida, procuraram idealizar um plano de livrar Dom Gaspar Gregório do perigo em que ficara. Para tanto, ofereceu Ricote mais de 2.000 ducados em pérolas e joias que possuía. Foram sugeridas muitas ideias, mas nenhuma tão boa quanto a do já mencionado renegado espanhol, o qual se ofereceu a voltar a Argel num barco pequeno de até 6 bancos, equipado com remadores cristãos, porque ele sabia onde, como e quando podia desembarcar, como também não ignorava a casa em que estava Dom Gregório. Hesitaram o general e o vice-rei em enfiar-se no renegado e em confiar-lhe os cristãos que haveriam de remar, mas Ana Félix garantiu por ele e Ricote, seu pai, disse que pagaria o resgate dos cristãos, se acaso se perdessem. Firmados, pois, neste parecer, desembarcou o vice-rei, a Dom Antônio Moreno levou consigo a Mourisca e seu pai, recomendando-lhe o vice-rei que os regalassem e lhes dispensasse o melhor tratamento possível, pois de sua parte lhes oferecia o que em sua casa houvera para seu regalo. Tanta foi a benevolência e caridade que a formosura de Ana Félix infundira em seu peito.